amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossa esperança, proteção, saúde, paz, ânimo, esperança de dias melhores, livre do confinamento forçado, é o meu desejo sincero para a vida de vocês. Pai nosso, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos pelo teu cuidado, carinho, proteção. Como líder desta igreja, Primeira Igreja Batista da Freguesia, que é a tua igreja, eu rogo pela vida dos teus filhos e filhas, que delas fazem parte. Livre-nos do contágio, que nenhum membro desta congregação, desta igreja, contraia o vírus, passe por situações de apreensões nesse sentido. Abençoe, Senhor, o culto desta manhã, abençoe a mensagem desta manhã, em o nome de Jesus oramos, amém. Bom dia, amada igreja, a paz de Cristo para todos. Irmãos, estou aqui para falar um pouco sobre a campanha de missões mundiais. É um projeto muito abençoado que vem levando alegria a muitos povos pelo mundo e estamos passando por um momento de crise, um momento onde uma doença vem assolando a humanidade. Nossos missionários estão se esforçando para levar a palavra de Deus a vários povos pelo mundo e precisam de sua ajuda, de muita oração, de contribuição. A crise ela tem afetado a economia e nossos missionários têm precisado da sua oferta. Então eu peço aos irmãos que puder colaborar, mandando a sua oferta para essa campanha muito abençoada. A igreja já vem orientando sobre dízimos. As ofertas também podem ser feitas da mesma forma, via transferência, via depósito. É só discriminar o que é o dízimo, o que é a oferta, e entrar em contato com a igreja nas redes sociais, seja Facebook, WhatsApp, seja o Instagram, que você será bem atendido. Irmãos, gostaria de falar também sobre
um projeto muito legal da Junta de Missões Mundiais, que é o Projeto Radical. O Projeto Radical, hoje, a Junta conta com 5 vertentes, que é o Projeto Radical África, o Projeto Radical Luso-Africano, o Projeto Radical Haiti, o Projeto Radical Latino-Americano e o Projeto Radical Ásia. É um projeto muito bacana que visa o evangelismo e te insere numa realidade totalmente diferente da que vivemos. É muito abençoador, a gente sai de lá com uma mente totalmente transformada e ciente de como é viver o evangelho em outras nações. Então quem puder se inscrever vai ser muito legal. A faixa etária é de 18 a 30 anos. E o site e e-mail da Junta para inscrição vou estar deixando aqui no final do vídeo para vocês. Irmãos, é muito legal. Quem puder se inscrever, se inscreva. Após essa quarentena aí, vai ser muito bacana. E gostaria de encerrar citando o tema e divisa da campanha. O tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a divisa está em Filipenses 4, versículos 4 e 5, que é: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então é isso, igreja. Muito obrigado. Fiquem com Deus e bom dia a todos. Em ação de graças, entoemos louvores ao nosso Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do homem e do universo, aquele que tem o controle e a direção de tudo em seu domínio. Convidamos para este momento o pastor Marcos Braga. Salmo 40, versículo 1 e 2 nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus é poderoso para firmar os nossos passos e para nos tirar deste vale do qual estamos vivendo nestes momentos difíceis das nossas vidas. Porque Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Nele eu confiarei. Confie também no Senhor juntamente comigo, cantando este louvor para a honra e glória do nome santo do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Tira-me do vale, não há mais resistência em mim. Eu não quero ficar mais assim, sempre neste vale, onde as sombras se aproximam de mim e meu grito ninguém quer ouvir. Tira-me do vale, eu quero ver tua mão. Tira-me do vale, quero libertação. Chega deste vale, quero agora viver. Quero asas de águia para subir. Eu quero os pés como os das corças em mim. Tira-me do vale, eu preciso ser alguém, ser feliz. Basta apenas uma chance aí. Eu vencerei o vale e a vida voltará para mim. Esse é todo o meu sonho, e aí? Tira-me do vale, quero ver tua mão. Tira-me do vale, eu quero ir.
deste vale. Quero agora viver. Quero asas de águia para subir. Eu quero os pés como os das forças em mim. Tira-me do vale. Amém. Queridos irmãos, trazei vossos dízimos e vossas ofertas à casa do Senhor e aguardai provimento e cuidado da parte daquele que é dono de tudo e de todos. Servi ao Senhor com alegria. Queridos irmãos, estamos apelando aos irmãos, membros da igreja, aos contribuintes, aos dizimistas, para trazerem os seus dízimos, fazer a entrega dos seus dízimos. Você pode trazer à igreja, entregar na secretaria. Você pode solicitar aqueles de risco que não possam sair na rua, solicitar a presença de alguém que poderá buscar em sua casa com horário marcado e a informação de quem irá. Ou você poderá fazer transferência bancária ou depósito nos caixas eletrônicos. A nossa conta, Agência Bradesco da Freguesia, agência 1804, conta 0343 10, dígito 2, 0343 10, dígito 2. Você pode também e deve, através do Zap, mandar o seu comprovante de depósito para que a contabilidade da igreja possa fazer o seu trabalho e você possa ter creditado no seu cartão de contribuinte o valor depositado. Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de te servir. Mesmo em uma situação como esta que estamos atravessando no país e no mundo, os teus filhos estão ativos na expectativa de contribuírem para o teu reino, na esperança de que a tua palavra continue sendo anunciada. Abençoe os teus filhos que estão se mobilizando para contribuir. Abençoe aqueles que o teu Espírito está tocando no coração neste instante, para que possam contribuir para que esta agência possa cumprir com sua responsabilidade e se manter ativa. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Passemos, irmãos, agora a ministração da ceia do Senhor, pela primeira vez, através da mídia. Deixe-me explicar aos irmãos, mostrar aos irmãos na Bíblia, onde podemos nos amparar, para que cada um de vocês estejam no abrigo de suas casas, participando deste momento, quando relembramos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O texto de Atos, no capítulo 2, no nascimento da igreja, relata que após o sermão de Pedro e 3.000 almas se converterem, na sequência do histórico, diz que eles estavam unidos na comunhão dos apóstolos, e lá no versículo 41, ele está a informação de que eles estavam reunidos nas casas e se alegravam no partir do pão. É o que nesta oportunidade estaremos fazendo, partindo e compartilhando o pão em memória ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós recomendamos todo cuidado para não vulgarizar este momento, e a responsabilidade de os irmãos, membros da igreja ou crentes batizados e compromissados com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, só esses participarem dos elementos memoriais. Porque, como diz o texto, aquele que o faz de forma vulgar, sem discernir o corpo do Senhor, torna-se culpado da morte e do sangue do Senhor. Torna-se responsabilizado diante do Senhor por aquele ato.
Convido os irmãos para a leitura do texto sagrado em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, 11 a 14 e versículo 26, e Atos 2, 38, além de Romanos 6, 4. A primeira leitura eu farei junto com os irmãos. Convido a congregação em seus lares a lerem comigo. Nós somos cooperadores de Deus, santuários de Deus, morada do Deus Altíssimo. Ninguém deve ter outro alicerce para a sua vida a não ser Jesus Cristo. Se alguém constrói a sua vida em Cristo de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno, saiba que um dia ela será manifestada perante o Senhor, e se a vida que você edificar for aprovada, você será galardoado. O Senhor chamou uns para apóstolos, alguns são pregadores da palavra, outros ainda evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos crentes, visando que todos cheguemos à unidade da fé na composição da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Todos nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós, para vivermos e andarmos em novidade de vida. Este é o memorial, a nova aliança, simbolizada pelo derramar do sangue de Jesus. Assim, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Por isso, todas as vezes que participarmos desses elementos memoriais, examinemo-nos cada um a si mesmo antes de participarmos. Irmãos, distribuam o pão e o cálice entre aqueles que em sua casa, na sua congregação, na sua igreja em pequeno grupo, possa participar deste momento memorial. Disse o Senhor: isto é o meu corpo, participe em memória de mim. Participemos do pão, em memória ao sacrifício do Senhor. Esse cálice simboliza o meu sangue derramado em favor de muitos. Bebei deles todos em memória de mim. Convido os irmãos para a mensagem desta manhã, intitulada A Coragem de Dizer Não. Os textos nos quais baseio a palavra desta manhã está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 a 13, versículo 23 e versículo 32. A versão que vou ler é a revisada, Almeida revisada e corrigida. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados o tempo dos fins, ou melhor, o fim dos séculos, os tempos do fim. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possamos suportar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos para não escandalizar a igreja de Deus na terra. A corajosa força de dizer não,
Destaco inicialmente o versículo 13 que diz: não nos sobrevém tentação que não seja humana. Todos nós enfrentamos tentação no decorrer da vida, mas Deus é fiel em não nos permitir sermos tentados além dos nossos limites. E na tentação, Ele dá-nos escape para podermos dela fugirmos. Por isso, somos todos responsáveis diante de Deus pelos pecados que praticamos. Querido irmão, amigo que nos assiste nesta hora, neste culto, Deus provê escape para vencer a tentação se você conhece e reconhece Cristo como seu remidor e a Ele se submete. Antes de citar exemplos bíblicos de jovens que disseram não e mudaram a própria vida e até o curso da história, cito 2 personagens fora dos textos bíblicos que viveram mais próximos de nós, do nosso tempo, de nossa era. Eric Liddell e William Booth. Alguns anos atrás, no início da década de 80, um filme britânico ganhador do Oscar como o melhor filme do ano atraiu milhares e milhares de pessoas às salas de cinema. O filme Carruagem de Fogo contava a vida de um jovem atleta que teve a coragem de dizer não a si mesmo e sim a Cristo e suas convicções evangélicas. Eric surpreendeu o mundo quando se recusou a correr num domingo as Olimpíadas de Paris em 1824, mesmo sendo medalha de ouro, e disse não até ao príncipe de Gales, que lhe solicitou correr para somar mais uma medalha de ouro para o seu país, visto ser ele o homem mais veloz do mundo na modalidade dos 100 metros. Eric Liddell disse não ao príncipe, ao Comitê Olímpico, à imprensa inglesa que apelava para que ele corresse, porque a corrida seria num domingo. E isto feria as suas convicções de fé e não correu. Dias depois, mesmo criticado e desestimulado pela imprensa, Eric inscreveu-se para a modalidade dos 400 metros e, contrariando os prognósticos que apontavam outros como favoritos, venceu a prova com uma sensacional arrancada nos últimos 100 metros, passando de um atleta criticado a herói cumprimentado pelo príncipe de Gales. Mas o que muitos dos que assistiram o filme Carruagem de Fogo não sabem é que a história de Eric Liddell não termina só como herói olímpico. Ele foi também um herói da fé. Depois que se formou na Universidade de Edimburgo, Eric se apresentou à Junta de Missões Estrangeiras da Inglaterra e, mesmo famoso e com uma promissora carreira como atleta, abandonou tudo para realizar o seu sonho de ser um missionário evangélico na China. Lá, foi capturado pelos japoneses e aprisionado no campo de concentração, onde morreu anos depois, vítima de maus tratos. Antes de morrer, porém, ele foi missionário na prisão, pregando, cantando, orando, levando conforto e alegria à sua grande congregação prisional. Outro jovem que quero citar é William Booth. William Booth foi o fundador da organização reconhecida pelo seu extraordinário trabalho, reconhecido em todo o mundo. William Booth, pouco mais de 100 anos atrás, conheceu e recebeu a Cristo como seu Salvador. Ainda jovem e entusiasmado com o evangelho que aceitara, começou a pregar
anunciando Jesus Cristo nas esquinas, nas praças, nas ruas, nos becos de Londres. Reuniu um grupo de jovens como ele, que ficou conhecido como Bando Aleluia, que vivia cantando nas praças e saídas das fábricas na periferia da cidade. William tornou-se evangelista e depois pastor, e continuou pregando nos presídios, nas áreas de prostituição, nos prostíbulos londrinos, atendendo aos desvalidos e desgastados da vida. O trabalho de William chamou a atenção da sua denominação e numa assembleia convencional na qual discutia a validade do trabalho de Bolt, o proibiram de pregar nos presídios e prostíbulos. Você está proibido de pregar nesses lugares, pregará onde mandarmos. Catarina Bolt, sua jovem esposa, estava na galeria do templo e, acenando com o lenço, gritou: William, não! William, não! E William disse: não. Excluído de sua denominação, William e Catherine continuaram fazendo o que Deus orientava que fizessem, e assim nasceu o Exército da Salvação, uma organização internacional, interdenominacional, reconhecida internacionalmente, cujas influências de suas ações alcançam o mundo todo. Agora cito alguns personagens bíblicos para nossa inspiração e exemplo. Inicio com José, Gênesis capítulo 39. José, um jovem de 17, 18 anos, por ciúme, foi traído e vendido pelos irmãos por algumas moedas de prata a uma caravana medianita que o revenderia como escravo no Egito. José era um jovem de família, filho caçula de Jacó, um hebreu temente a Deus. Levado para o Egito, foi vendido para servir na casa de Potifar, comandante da guarda de Faraó. Trabalhador, responsável no que fazia, José se destacou entre os escravos e com o tempo tornou-se mordomo da casa de Potifar, de tal maneira que Potifar não sabia o que comeria no dia seguinte, o que vestiria, quantos escravos possuía, os bens que possuía. Apesar de escravo, José não era visto como escravo e gerenciava tudo na casa de Potifar com habilidade e inteligência. Então, a tentação. A mulher de Potifar aproximou-se de José e apaixonou-se por ele e desejou ficar com ele. Paixão não é um sentimento nobre. Paixão não é uma boa coisa. Paixão não é amor. Não é sentimento divino. Paixão é desejo carnal e não espiritual, como é o amor. Ficar com alguém sem compromisso, especialmente como disseminado entre colegas de turma e de trabalho, também não é salutar, pois leva ao pecado. A mulher de Potifar passou a se insinuar sexualmente para o jovem hebreu, insistindo diariamente, até que declarou suas intenções a José, e José, com firmeza, disse não. José poderia aproveitar da situação adulterando com a mulher do seu patrão, mas não fez. Suas convicções espirituais e seu caráter fortaleciam a sua moral, o que lhe impedia de trair a confiança de Potifar. Ninguém reprovaria José caso o adultério se consumasse, pois era prática corriqueira no Egito. O pai, a mãe, os irmãos, os amigos, os conhecidos de José não estavam por perto para censurá-lo.
Mas José tinha consciência da presença de Deus na sua vida e sabia que Deus não aprovaria tal atitude. E disse: não posso me deitar com essa mulher. Estarei pecando contra Deus se o fizer. Ao receber não de José, aquela mulher ímpia o agarrou e ele fugiu dela, deixando para trás a sua capa, que ela usou como falsa prova de uma tentativa de violência com intenções sexuais. Potifar acreditou nas mentiras da esposa e deixou José esquecido nas masmorras do palácio real, sob a guarda de seus soldados. Mas Deus o guardou ali e honrou a sua fidelidade. Alguns anos depois da prisão, José foi libertado e, ao sair da prisão, foi levado a ser a segunda pessoa mais importante do Egito. José foi administrador do Egito, seu primeiro-ministro de Faraó. Casou-se com uma egípcia e teve filhos com ela, formando assim uma família segundo os padrões divinos. Sexo não é pecado. Sexo é uma dádiva de Deus para prazer e a multiplicação da raça humana. Mas a prática do sexo é pecado quando praticado fora das regras estabelecidas por Deus para a união conjugal. As características de um homem e uma mulher temente a Deus é a de autocontrole, autodisciplina e pureza moral e espiritual. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, recomendou: conserva-te a ti mesmo puro. Mas como um jovem de hoje, um jovem da minha igreja, pode conservar-se puro num mundo como o que vivemos? Como um jovem da PIB freguesia pode manter-se puro hoje com tanta facilidade pornográfica na mídia, com tantos filmes de origem duvidosa, tanta literatura eletrônica não recomendável, tantos conselhos não recomendáveis, tantos apelos pela propaganda, incitando ao sexo, incitando à pornografia, incitando ao desvio moral? Como um jovem pode manter-se puro diante de tanta facilidade para o pecado? Como pode um cristão, incluindo as pessoas de mais idades, se manter limpo com tanto apelo sexual, tanto estímulo para o pecado, para a desobediência, para o erro? Como manter-se espiritualmente limpo com tanta lama pegajosa e pecaminosa ao nosso redor? Não pode. Não pode, a menos que tenha Cristo em seu coração. Só o temor, aspas, respeito a Deus, leva um jovem, leva um crente, leva um cristão, um salvo a dizer não ao pecado. Por isso, meu querido ouvinte, meu amigo, meu irmão em Cristo, deixe Cristo reinar em tua vida. Permita que o Senhor controle a tua vida. Se Cristo não reinar em tua vida, se você não for o santuário onde o Espírito de Deus habita, você não conseguirá livrar-se do pecado. Convide Cristo nesta hora a ser o teu Senhor. Ele lhe dará vitória na tentação e o fará prosperar em todas as áreas da tua vida. Outro exemplo que quero citar está no livro de Esther. Seu nome aparece só no primeiro capítulo do livro,
Falo de Vasti, a rainha da Pérsia, esposa de Assuero, um mandatário poderoso que dominou 120 províncias. Imaginemos hoje estados entre a Índia e a Etiópia, um dos monarcas mais ricos dos tempos bíblicos. Assuero deu uma festa em seu palácio e convidou os governadores das províncias do seu império. A festa já durava 7 dias. Provavelmente embriagado, Assuero manda chamar a esposa para que ela dançasse para os convidados. E Vasti assombrou aqueles líderes políticos mundiais, dizendo não para o poderoso Assuero. Então Assuero ameaçou: você deixará de ser minha rainha, perderá o conforto e privilégio palaciano. E Vasti tornou a dizer: não vou dançar e me expor para os seus convidados bêbados. Minha dignidade pessoal, moral, não permite. A atitude de Vasti mudou a história da Pérsia, pois ela foi deposta, perdeu a coroa e desapareceu dos relatos históricos. Mas por causa da recusa de Vasti, Esther, uma judia, se tornou rainha da Pérsia e o povo judeu foi salvo de um massacre que possivelmente varresse os hebreus da face da terra até os dias de hoje. E por isso, até os nossos dias, o povo judeu celebra com grande feriado a festa do Purim, porque uma mulher disse não e possibilitou acontecimentos que livrou o povo judeu de ser exterminado naqueles dias do poderio Pérsia. A Bíblia tem muito a dizer sobre lascívia e depravação. Lascívia quer dizer sensualidade sexual, apelo aos sentidos físicos para a prática sexual pecaminosa, sem a aprovação divina. Vídeos impróprios, filmes de apelos sexuais, danças eróticas, ambiente de trabalho profissional não propício ao crente, com chamamento sexual ilícito, etc, e etc. A Bíblia diz que nós temos de nos abster das paixões e volúpias carnais. As paixões e volúpias carnais são armas usadas por Satanás na guerra contra a santidade. Fuja dessas armas. Esconda-se dessas armas. Por isso devemos nos afastar das paixões e volúpias que só destroem a nossa relação com Deus. Vasti disse não. Qual é a tua resposta aos apelos carnais de hoje, que tentam estimular você à lascívia, ao comportamento réprobo, que cauteriza a consciência e a moral de nossa sociedade? Diga não. Tenha coragem de dizer não. Você tem a oportunidade, meu querido, minha querida, de uma escolha. Que direção você vai escolher? Seguirá os conselhos bíblicos da palavra de Deus ou seguirá os conselhos do mundo, indo atrás das suas concupiscências? Por último, cito outro jovem, Daniel. A Bíblia diz que o jovem Daniel foi levado cativo para a Babilônia, aproximadamente 3.000 quilômetros de Jerusalém, a casa de seus pais, o lugar onde estavam seus líderes religiosos, o lugar do templo onde cultuava a Deus. A Bíblia diz que Daniel decidiu em seu coração não participar, não se contaminar com as iguarias da mesa do rei, nem beber o vinho com ele. Daniel era um jovem crente, capturado em Jerusalém pelos soldados de Nabucodonosor e levado milhares e milhares de quilômetros para a Babilônia. Daniel não tinha mais do que 15 anos de idade. Era um adolescente, mas firme e convicto em suas opções espirituais.
mesmo fora da vista dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus líderes espirituais. Ele sabia que estava diante das vistas de Deus, a quem ele devia honra, glória e louvor. Por isso, propôs a si mesmo não decepcionar Deus. Por isso, levado ao palácio do rei para preparar-se para o serviço burocrático palaciano, com direitos de sentar-se à mesa do rei, comer com ele, alimentar-se com ele, ter um quarto, um aposento confortável, ele disse não às iguarias da cozinha palaciana, que iam de encontro às suas convicções religiosas. Daniel disse não a Nabucodonosor. Não quero as benesses palacianas, quero um quarto simples, onde possa estar na presença de Deus e a sós orar. Ninguém saberia se Daniel aproveitasse a boa vida do palácio, seus líderes religiosos não saberiam, se ele arranjasse uma namorada babilônica e dormisse com ela, extra-casamento. Seus pais não chamariam a sua atenção se ele se embriagasse em noitadas babilônicas com seus amigos. Estava longe. Mas ele sabia, e por isso temia respeitosamente, que Deus estava presente. E Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Destaco para a leitura, se desejarem, o Salmo 139, onde o salmista diz: onde me esconderei da tua presença? Se subir aos céus, tu ali estás. Se descer às profundezas da terra e do mar, ali te encontrarei. Um dia, já como primeiro-ministro da Babilônia, pois Daniel se destacou na faculdade em Babilônia, se destacou como conselheiro no palácio e assumiu a posição de primeiro-ministro e primeiro conselheiro do rei. Por causa de outro não, Daniel foi lançado numa cova, numa jaula com os leões. E saiu ileso, porque Deus o livrou. Ele optou por ser lançado na cova dos leões, a deixar de orar 3 vezes ao dia ao seu Senhor. Nós nos contaminamos com o pecado quando nos embebedamos, prostituímos, lemos literatura pornográfica, vemos filmes obscenos, nos drogamos, estimulamos pecados carnais. A Bíblia diz que o crente tem que disciplinar a mente, o corpo, santuário, lugar da morada do Espírito Santo de Deus. Jesus aconselhou, Lucas 21, tenha cuidado para que os vossos corações não se sobrecarreguem de orgias e comportamentos mundanos, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Aquele dia é o dia do juízo. Paulo, apóstolo, disse: não vos disponhais para a carnalidade no tocante às suas concupiscências. A Bíblia diz, repito, que devemos disciplinar nossas mentes, nossos corpos. Isto só é conseguido através de nossa fé e comunhão através de nossa fé e comunhão em Cristo Jesus. Quem ama os prazeres da carne empobrecerá, diz a Bíblia. Correr atrás dos prazeres é correr atrás do vento, dizia o sábio Salomão. O ensino de hoje é um convite constante para amarmos os prazeres da carne, o que o mundo oferece, mais do que a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que o pecado que te rodeia? Eu quero convidá-lo agora a dizer não ao pecado, não aos prazeres da carne, e sim para Jesus Cristo. Ele pode dar-lhe a alegria da salvação, a percepção da pureza espiritual e a firme esperança de ser um vitorioso, seja qual for a tua idade, seja qual for a tua situação.
Jesus disse: aquele que não negar-se a si mesmo não poderá ser meu seguidor, não será meu discípulo. Qual é a sua escolha? Dizer não ao mundo e sim a Cristo, ou sim ao mundo e não a Cristo? Oremos. Pai, abençoe os meus ouvintes, abençoe esta imensa congregação da PIB Freguesia, abençoe em especial a juventude desta igreja, dá-lhes poder redobrado nesse tempo de confinamento, quando tem mais tempo para meditação, estudo da Tua Palavra. Fale aos seus corações, levante vidas, como vidas que citei aqui nesse sermão, para a glorificação do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.